caso pessoal, uma inspiração desde o início do projeto da Cidade do Conhecimento, sempre li os textos dele, e é uma enorme satisfação contar com a presença dele aqui hoje. E passo então a voz aqui para o professor, e daqui a pouco abrimos para discussão. Obrigado, professor. Bom, eu queria primeiro dizer que, Gilson, não sou especialista, não. Eu me considero muito mais um iniciante nessa área. Eu sou apenas um sociólogo interessado em educação e cheguei aí por causa do meu interesse em cidadania. E fui descobrindo que a aprendizagem na escola seria um fator decisivo para você ter uma população que sabe pensar. Algo que me preocupa muito é que nós não temos essa característica no Brasil. Então a população é muito mais uma, digamos assim, uma massa de manobra na mão dos políticos, da elite, e ela não tem condições de se confrontar, de refletir, de elaborar um projeto próprio e de ter alternativas para o país. E dentro dessa aprendizagem importante, hoje temos que inserir as tecnologias. Por isso que eu me interessei pelas tecnologias, mas eu sou um grande neófito nessa área, na verdade. Bom, eu preparei 3 transparências apenas para dar uma ordem a essa conversa. Eu queria reforçar muito a proposta do Gilson. Infelizmente eu não consegui entrar no jogo. Não sei o que eu ouvi lá, mas eu não consegui entrar. Mas eu entendi a tua ideia, que eu acho que é muito importante, de fazer um videogame que tenha compromisso imediato com a educação. Então, nos Estados Unidos é uma ideia ambígua, porque os tais videogames pedagógicos não deram muito certo. Tem um pouco a história do brinquedo pedagógico. Quem gosta de brinquedo pedagógico é só o pedagogo. A criançada geralmente não gosta. Então, lá se descobriu que o bom videogame, na linguagem do G, é o videogame comercial. Mas isso incomoda muito a gente, porque o videogame comercial, por mais que tenha efeitos pedagógicos interessantes, o primeiro projeto dele é comercial. Se ele não vender, não tem pedagogia. Então é muito importante tentar resolver essa ideia de um videogame que seja capaz de boa pedagogia. Bom, muitos autores dizem que o melhor ambiente de aprendizagem que temos hoje disponível é o ambiente de videogame. O G diz, então, entre aspas, sempre os bons videogames, porque tem 1000 coisas, né? Mas os bons videogames, na linguagem de G, seriam os melhores ambientes de aprendizagem. Por quê? Então, algumas razões que ele sugere. A montagem do avatar exige alguma criatividade, eu poderia. Mudança de regras de jogo, para que você tenha um pouco de autoria. Mudança de cenário também para a ideia da autoria. A discussão online, você, na verdade, se o jogo é bom, ele geralmente é muito exigente, muito complicado, você tem que quebrar a cabeça, tem que discutir, tem que pesquisar. Discussão entre pares, a pesquisa. Né? Por exemplo, se pegarmos o SimCity, você assume o papel de prefeito, então você tem que de alguma maneira estudar um pouco de política, um pouco de ambientalismo, um pouco de finança pública, um pouco de qualquer coisa, né, para poder dar conta disso tudo. Tem o scaffolding, que se tornou, na verdade, hoje um termo técnico, que vem da metáfora do andaime. A gente vai construindo um prédio subindo os andaimes um a um. Então, de baixo sustenta o de cima e vai subindo, como todo jogo tem as escalas cada vez mais complicadas. E um fator fundamental é a motivação. Então, na perspectiva deles, a gente deveria trazer isso para dentro da sala de aula. Pode passar. Então, uma das questões que me interessou muito é de onde tiram eles as fundamentações para dizer que isso tem sentido pedagógico. Então, para minha surpresa, eles reconstroem com grande fervor as grandes teorias de aprendizagem. Então, eles não colocam aquela ideia de que vindo a tecnologia acabou tudo, agora é outra era, outro começo, não. Todas as grandes ideias dos grandes pesquisadores de educação são reaproveitadas. Então, eu arrolo algumas coisas aqui. Por exemplo, geralmente, todos os grandes videogames se dizem construtivistas. Claro que tem muita papagaiada nisso também. Mas tem alguma razão de ser, porque eles aproveitam aí a ideia central de Piaget, que foi que a criança aprende quando ela se desestrutura. Quando ela percebe que a cabecinha dela não dá conta de um fenômeno que apareceu, é novo e não cabe no esquema dela. Inclusive, Piaget usa esse conceito, esquema. Porque o esquema vai se tornando rígido, vai se tornando estabilizado. E a criança acredita que tudo cabe naquele esquema. Uma hora ela vê que uma coisa não cabe, então ela tem que se desestruturar. E ela tem que construir um outro patamar, que ele chama então de equilibração.
Então aí tem uma ideia preciosa, que eu acho que é muito importante, que conhecimento não se copia, mas se constrói. Precisa sempre ser desfeito e refeito. E que a Wikipédia tomou ao pé da letra. Todo o conhecimento que entra na Wikipédia é um conhecimento provisório, conhecimento que está a caminho, conhecimento discutível, aberto, onde a autoridade do argumento é que deve predominar, não o argumento de autoridade. A força sem força do melhor argumento, como diria o Habermas. Claro que a Wikipédia não é tão bonita assim, mas muita gente aprendeu a pesquisar, muita gente aprendeu a discutir, muito professor caiu do cavalo descobrindo-se que era também discutível, e talvez isso tenha sido a maior mudança epistemológica desse contexto, o professor discutível. O professor que tem que argumentar, o professor que não é dono daquelas coisas, o professor que tem que participar. Bom, o mais usado, na verdade, é o ponto B, o socio-interacionismo de Vygotsky, sobretudo o conceito de zona de desenvolvimento proximal e o scaffolding. Zona de desenvolvimento proximal, como dizia Vygotsky, é aquela situação em que o aluno já faz algumas coisas com autonomia própria, mas poderia fazer algo mais se o professor mediar. Da teoria da mediação do professor, o professor que puxa, o professor que leva para cima, que é o scaffolding, a coisa do andaime. E que o videogame, geralmente, quando é bom, faz isso muito bem, passando pelas fases, pelas etapas, cada vez mais complicado. Tem uma coisa que se descobriu e que admirou muita gente, que o bom jogador quer um videogame pesado, sofisticado, complicado, que o leva quase ao desespero, e é disso que ele gosta. Que então tirou um pouco aquela ideia de que o jovem não tem motivação. Os jovens não têm a nossa motivação, mas eles têm motivação deles, e às vezes até excessiva. É usado também intermitentemente a maiêutica por causa da questão da autocrítica, que entrou, por exemplo, nos ambientes da Web 2.0, em que tudo que você coloca lá pode ser comentado, e na Wiki pode ser até mudado, pode ser apagado e tal, em que a crítica, aliás, gostei demais das palavras a crítica contra o crítico. Quer dizer, nós temos uma tradição de crítica intocável, o crítico é intocável. E, como dizia o Sócrates, a coerência da crítica está na autocrítica. Então você não consegue trabalhar na Wiki se não tiver autocrítica. Porque as pessoas mudam o teu texto. E você tem que conviver com isso, porque o teu texto é mutável. O teu texto é um texto entre outros textos. Não pode ter nenhum caráter dogmático. É preciso compartilhar. Bom, a aprendizagem situada é a proposta do Dee, na verdade. Por isso que também ele acha que é o autor mais interessante que o Prensky, embora o Prensky talvez seja mais conhecido, porque ele inventou aquela distinção entre nativos e imigrantes. Mas ele não tem uma fundamentação teórica mais soberba. O Dee tem uma boa fundamentação teórica, é um grande linguista, e um dos conceitos importantes dele é a aprendizagem situada. Situada significa que a criança pode aprender referenciando-se às suas experiências, à sua vida, e o jogo pode fazer isso bem. Então são coisas que a criança vê, que a criança palpa, que a criança inclusive vê alguma utilidade, sobretudo quando se trata, por exemplo, de coisas mais abstratas como matemática, como lógica sofisticada e assim por diante. Um jogo pode ajudar muito porque coloca dentro de uma circunstância, dentro de uma situação, onde as coisas fazem sentido. Torna-se uma aprendizagem tão significativa. Esse é um conceito muito usado. Então, o que me interessa muito, quando eu tento trabalhar em algumas periferias, é trabalhar a ideia do professor-autor e do aluno-autor. E usando para isso, então, plataformas virtuais que facilitem isso. Não que seja um resultado automático, mas é possível obter isso, então, com blog, ou com wiki, ou com qualquer outra coisa. Mesmo o Moodle, se for bem feito, você motiva, você puxa a autoria do aluno. Mas a peça-chave sempre é o professor. O professor, na verdade, é o grande problema e a grande solução. Obrigado.